Ação! Luz, câmera, ação! Eu sempre quis falar isso. I am Iron Man. What do you want? Gigawatts! Então, pessoal, é o seguinte, o Sala 3, a gente teve uma ideia que nasceu de umas aulas que a gente estava tendo aqui na igreja sobre a Bíblia e o cinema. E na realidade a gente sempre quis assim fazer uma coisa para que você tivesse acesso ao cinema, ao que está rolando. E a gente queria que você entendesse também que todas essas coisas, tudo que a gente vai falar aqui, as relações que a gente vai fazer dos filmes e tudo mais, é uma coisa muito bacana, vai ser muito legal. E o Sala 3, o nome Sala 3, assim, não tem nada de espiritual. O 3 não tem nada a ver com Trindade, o Sala não tem a ver com Santos dos Santos, ou Sala do Trono, não, nada disso. O que a gente pensou de Sala 3 é simplesmente assim, cara, foi aleatório, cara, veio Sala 3 e é Sala 3, é uma sala de cinema. É uma sala, é uma das salas de cinema que você vai, assiste o filme e tudo mais. E essa Sala 3 está aqui para te ajudar e, quem sabe, até apresentar para você uma proposta legal. Para quem sabe você usar isso com o seu grupo de jovens, com o seu grupo de adolescentes, na sua igreja, ou você apresentar para um amigo, não sei, qualquer coisa. Vai ser uma alternativa a mais aí, vai ser um vidinho a mais aí, eu acho, na internet para te ajudar e mais um instrumento aí de comunicação para te ajudar no que a gente pode fazer e é isso aí, entendeu? É isso. Então, pessoal, a nossa história começa com o amor de Deus pela humanidade. Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. O homem possui algo que nem todas as outras criaturas possuem. Nenhuma outra criatura possui o que o próprio homem tem, que é o próprio DNA de Deus. O homem foi a única criatura, o homem, o ser humano, a humanidade, é a única criatura que possui a imagem e a semelhança de Deus nela. E aí o que acontece? Tem ali, Deus se relaciona com o homem se relaciona com Deus, existe um caso de amor entre os dois, mas o homem decide trair a Deus. O homem escolhe, sei lá, ao invés de se relacionar com o Criador, decide se relacionar mais com a criatura, mais especificamente na história, a serpente. Cara, e ali acontece uma coisa muito trágica. Uma coisa muito trágica. O homem se separa de Deus porque ele escolhe se relacionar com outras coisas, com outras criaturas. Ele decide amar outras coisas, sendo que ele podia ter se relacionado profundamente com o seu Criador. O que acontece é que quando a humanidade estava pronta para entregar para Deus uma carta de divórcio, Deus aparece com uma carta de perdão. Essa carta, esse documento, nada mais é do que simplesmente a entrega do seu Filho Jesus, para morrer em nosso lugar, para morrer no meu lugar e no seu lugar. E quando ele entrega Jesus, ele assina essa carta com o seu próprio sangue. Jesus, ele assina essa carta de perdão com o seu próprio sangue. O sangue divino, um sangue puro, um sangue perfeito. Ele assina essa carta. O que acontece é que Jesus não fica preso lá. O que acontece é que no terceiro dia, você sabe muito bem dessa história, no terceiro dia, Jesus ressuscita. Ele volta dos mortos. Cara, eu conheço um Deus que simplesmente sacaneia a morte, entende? Ele simplesmente deixa a morte acreditar que ela havia vencido. Deixa a morte acreditar que tudo havia acabado. Mas Jesus ressuscita, cara. Jesus ressuscita, e porque ele ressuscita, todas as outras coisas podem voltar a ser o que elas eram antes
de qualquer outro crime, antes de qualquer outra mancada, antes de qualquer outra coisa. Jesus volta, ele ressuscita e por causa dessa ressurreição é que a gente tem a oportunidade de reescrever uma nova história, reescrever uma coisa muito mais bacana do que foi escrita já. A gente precisa acreditar nisso. Tem um teólogo, pastor, muito bom, cara. Se você quer uma recomendação, eu te recomendo esse cara. Esse teólogo, esse pastor é chamado Ariovaldo Ramos. Esse cara uma vez, ele disse assim, que antes que houvesse luz, houve cruz. E só por causa disso, cara, só por causa desse movimento de que antes na história houve a cruz, é que hoje a gente pode ter esse recomeço, a gente ter esse reinício na nossa história. A gente pode contar uma nova história, a gente pode encenar uma nova história. E Deus, como esse cineasta, ele faz isso. Ele já sabia do final de tudo. Ele sabia que essa bagunça toda que a gente armou ia acontecer. E por causa disso, ele se sacrificou para que antes na história houvesse uma perdição, houvesse salvação, houvesse um novo começo. Então, o que acontece muito é o seguinte, cara. A nossa história ela não está perdida. E mais interessante ainda, a morte não é o final da nossa história. Depois que Jesus ressuscita, na realidade, depende do seu ponto de vista, a morte ela pode ser o seu começo. Ela pode ser o início, ela pode ser um novo começo. Mas antes da morte, você pode experimentar uma coisa na terra. Você pode experimentar algo aqui. E Deus, como cineasta, ele também apresenta uma coisa pra gente. Ele apresenta que, por causa da ressurreição, existe a redenção. Acho que você já ouviu falar dessa palavra. O que é redenção? Cara, redenção, na realidade, nada mais é que, se você pegar o Aurélio, e eu peguei o Aurélio aqui, tá escrito aqui assim no Aurélio. Redenção é o mesmo que remissão, que significa resgate, readquirir, liberdade. Cara, por causa da ressurreição, tudo que você está vendo, na verdade, não é. Esse aqui é o ponto. Tudo que você acha que você está vivendo, na realidade, é apenas um pouquinho daquilo que, na realidade, ainda está para acontecer. É meio complicado, mas é muito legal quando a gente entende isso. A boa notícia é que, porque a gente foi remido, porque a gente experimentou a questão da redenção, a gente pode fazer uma coisa que o mundo está esperando que a gente faça. O mundo está esperando que a gente construa uma ponte. O mundo está esperando que a gente construa uma ponte e essa ponte vai unir, cara, as coisas que deveriam ser com as coisas que não são. A gente vai construir uma ponte em que a gente vai construir cultura redimida e a gente vai remir a cultura. São duas coisas totalmente diferentes. A gente remir a cultura é a gente criar essa ponte entre o que as pessoas acham que não tem absolutamente nada a ver com Deus e a gente abrir a mente dessas pessoas, a gente abrir a cabeça dessas pessoas, abrir os olhos dessas pessoas para elas perceberem que, opa, tem Deus nesse negócio. Tem Deus no livro, tem Deus no cinema, tem Deus na televisão, cara, tem Deus na música, tem Deus em várias coisas. O que acontece é que a gente acha que Deus está reservado só no nosso mundinho gospel, no gueto gospel. E não é isso, cara. Deus não está reservado para isso. Deus está no mundo, o universo, o cosmos. Aquilo que a gente não consegue ver, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente não consegue tocar, aquilo que a gente não consegue tocar, tudo isso pertence a Deus, tudo isso é dele, é por ele e para ele. Não sei se você lembra, tem um versículo que fala isso. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Existe um outro versículo ainda que eu queria ler para você aqui, que diz assim, olha, que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo e tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, tudo isso vem de Deus, cara. Ou nisso pensai. Cara, isso vem de Deus. E eu queria dizer para você que a nossa proposta aqui no vídeo é fazer justamente isso. É você enxergar Deus, é você enxergar princípios de Deus presentes nessa cultura, especificamente na sétima arte. Não pense em você que simplesmente
porque um ateu falou, não pensa você porque um ateu disse uma verdade, que essa verdade deixa de ser verdade. A verdade, ela não depende de quem transmite, ela depende da sua fonte. E a fonte de toda a verdade, a fonte de tudo que é puro, de tudo que é bom, é Deus, cara. E é isso que a gente quer fazer. A gente quer fazer você abrir a cabeça, a gente quer fazer você abrir a mente. Abrir os seus olhos, abrir o coração, para você perceber que tem muita coisa bacana nesse mundo da sétima arte. É isso aí, pessoal. Esse é o Sala 3, vai ter muito vídeo vindo por aí. Eu espero que você goste. Se você gostou, cara, dá um like aqui, dá um like. E se inscreva, mano. Se inscreva que vai ter muito mais vídeo. Então se inscreva para você ajudar a gente na nossa divulgação e tudo mais. As inscrições estão aí embaixo. Onde você vai encontrar a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, tá tudo aqui embaixo. Segue a gente, curta a nossa página, que vai ter muita coisa por aí. E, cara, por favor, compartilha essa ideia.